Bom, eu estou aqui entrevistando o seu Siegfried Alexander Wojtyś, é o proprietário aqui da Discolândia, que é uma tradicional loja que vende discos, CDs, entre outros artigos de música, relacionados à música, bem no centro da cidade. Então ele tem uma vivência muito grande aqui com o centro, desde muito tempo ele tem uma relação próxima com o centro da cidade. Então, ele vai falar um pouco sobre isso pra gente. Pode começar então falando assim, a sua relação com o centro, o que significa esse lugar, esse espaço para você? O espaço significa o seguinte: nós viemos aqui em 1955 para Joinville, e vindo de São Paulo, para um passeio. E meu pai adorou a cidade e aqui nós se estabelecemos. E depois disso eu fundei a Discolândia. Isso em que ano foi? Isso foi 15 de janeiro de 1969. Então você teve uma vivência bem Sim, cotidiana longa, aqui. longa. Tá. E o que significa essa região para o senhor? A região para mim, olha, me lembra um pouquinho da Alemanha, certo? Quando nós viemos aqui era um lugar tranquilo, calmo. A maior parte do pessoal andava de bicicleta, carros não tinha tantos, entende? Tá? O que existe hoje. Né? E era uma cidade tranquila. O centro era fantástico. Por quê? Porque naquela época o pessoal se reunia no centro. Tinha o Bar Cinelândia, tinha o Polar, salada de fruta, tinha o Dietrich. Os cinemas também, né? Sim, os Cine cinemas, Palácio. Cine Palácios, Cine Colón, entende? O centro era frequentado, não como é hoje, entende? Que 9h30, 10 horas não tem uma alma viva. Era uma outra vivência que as pessoas tinham Outra naquela vivência época, né? mudou completamente. Então, como é que eu vou dizer? E o comércio era bom, naquela época muito bom, se vendia muito vinil. Né? Na época não tinha CD, era só vinil. Tá? E o que eu vou dizer mais? Eu queria mostrar umas Tinha imagens. uns bons bailes, entende? A Liga de Sociedade dava Amigos do Caxias, bailes fantásticos, que sexta-feira à noite geralmente a gente ia e saía da Liga de Sociedade umas 5 horas e aí ia na padaria Brunco comer aquele schneck famoso e o café. Isso era tradicional, entende? Tinha o tênis clube também, que funciona até hoje, mas naquela época era muito mais frequentado. Agora, o lugar onde era mais frequentado aqui em Joinville era a Liga de Sociedades. Amigos do Caxias. Dava bailes fantásticos. O que você dançava? Que música que dançava naquela época? Ah, de tudo que é jeito. Era mais música alemã, assim? Não. Música Jovem Guarda. Vinha Renato Blue-Caps, Fevers, Os Incríveis. Essa turma toda, Benito de Paula, Roberto Carlos, esse pessoal frequentava muito aqui em Joinville. Entende? Então os bailes eram fantásticos, que praticamente isso também sumiu. Entende? Hoje em dia não existe mais. A Liga pouca coisa promove hoje em dia. Mas naquela época, olha, a vivência no centro da cidade era fantástica. Tá, eu queria lhe mostrar umas imagens. Sim. Antigas do centro. Provavelmente elas são anteriores ainda. Sim. Que elas têm fotos dos anos 20, anos 30. Tudo que eu estou vendo aí existe hoje em dia ainda. Tá? Isso. Não me lembro dos bondidinhos, entende? Esse aqui é mais antigo, isso, né? Não mas ele é antiga catedral. Sim, a catedral existia. Isso aqui, a maior parte das residências e construções aqui existia naquela época, entende? Agora, lógico, os bondidinhos e coisa, isso não é da minha época quando eu vim para Joinville. Sim. Aqui é a Rua do Príncipe também. A Rua do Príncipe, lógico, mudou um pouco, mas eu me lembro de tudo disso. E desperta boas memórias. Sim, boas memórias, com certeza. Tanto que a gente veio em 1955 e estamos até hoje aqui em Joinville. E isso também tudo... Essa já é mais parecida com aquela época, né? Sim, parecido. Os carros. Os carros também, sim, com certeza. Então,
praça também era bastante frequentada, Uhum. o que não acontece mais hoje em dia. Acontece às vezes sábados ou durante o dia que os velhinhos jogam dominó e coisa, mas de noite praticamente isto vira um deserto. Uhum. Eu tenho uma foto aqui desse lugar atualmente aqui. O que lhe causa ver essa comparação assim do como era e Tá como bonito, tá continua atualmente? bonito. Um pouco diferente, né? Evoluiu um pouco, né? Uhum. Se fez algumas construções diferentes, algumas, né? Outras ficaram, né? Uhum. Mas o que mudou mesmo foi que 9h, 9h30 não tem mais movimento no centro. Uhum. O centro se direcionou ao shopping. E o que assim, além disso, tem o que mais assim que o senhor lamenta assim que mudou, que acha que era muito melhor anteriormente? Eu acho que, por exemplo, o Koch lá, a salada de fruta, era amplamente frequentado. Isso não tinha sempre sábado, domingo mesmo, durante dia, de noite, não tinha erro. O Dietrich era bastante frequentado, entende? Uhum. O bar da Cinelândia, entende? Bastante frequentado também. E hoje, infelizmente, tudo isso acabou. Uhum. O centro é bonito ainda, mas não há frequência de noite. Uhum. Eu ainda diria que naquela época tinha mais tranquilidade, a cidade não era tão perigosa como hoje, entende? Uhum. A criminalidade aumentou consideravelmente Sim. aqui na cidade de Joinville. Naquela época, você podia deixar a chave na ignição no carro, a pasta dentro do carro e dar a volta. Quando você voltava, tudo estava no lugar. O que hoje não é mais assim. Uhum. E o que o senhor considera importante aqui com relação à preservação desse espaço, do espaço físico, né? Porque a vivência mudou, não tem Não, mais os como. espaços bonitos físicos, eu acho que no mundo inteiro se preserva. Na Alemanha, por exemplo, uma casa passa de pai para filho, não se destrói. Uhum. O filho faz uma reforminha, coisa, mas continua na família. Uhum. Entende? Lógico. É que no Brasil não tem muito essa Não, mentalidade, né? não Então. tem muito isso, mas na Alemanha é. Aqui tem algumas coisas, entende? Mas às vezes preservam também lugares que não valeria a pena, que são feios, tá? Você está Uhum. me entendendo? Uhum. Lugares que não valia, não tem nada a ver, entende? Na verdade, uma casa completamente horrível. E já destruíram muitas casas lindas que desapareceram. E essa imagem aqui? Essa vai me lembrar o Rio Cachoeira, o Porto. Isso não mudou muito não, isso era assim mesmo. Uma época dessa, inclusive, o pessoal tomava banho nesse rio. Pois é, então, isso é uma coisa que mudou bastante, Em né? frente do tênis clube lá, Uhum. o pessoal caía na água, tem um negócio de um clube lá também, entende? Uhum. Entende? Mas isso mudou completamente. Lógico, o rio poluiu, entende? Não é mais aquele rio que era de antigamente. Uhum. E isso, a relação com o mercado, com esse espaço ali. É, O mercado está bonito, eles construíram um mercado bonito, esse se mantém, entende? E uhum. esse lugar é bastante frequentado, o mercado. Uhum. Traz bastante eventos lá, isso realmente é legal. Uhum. Mas também uma vivência completamente diferente Do que era antigamente. que hoje tem samba ali. Sim, antigamente era diferente. Isso, lógico, evoluiu, né? Isso não tem. Como antigamente era a cidade das bicicletas, hoje não é mais. Antigamente, olha, tinha muita bicicleta aqui em Joinville. Tá aí. Entende? Isso desapareceu. Então o senhor sente uma certa nostalgia de. É. Gostaria de voltar para esse tempo ou é bom manter ele Não, lá na memória? é bom manter ele na memória. Foram bons tempos, entende? Você não pode voltar ao tempo. Infelizmente, Uhum. nós não podemos fazer isso. Mas a gente pode lembrar bons momentos que a gente passou naquela época, entende? Isso fica na memória. Quem não viveu naquela época não tem como ter lembrança. Só aquele que viveu naquela época. Ele nem sabe como era, entende? Né? Uhum. Entende? Mas o que viveu naquela época aqui, pode ter certeza que teve boas lembranças, vão se lembrar
do Dietrich, da Cinelândia, tá? do Koch lá, certo? Da Discolândia também? Discolândia também. A Discolândia, graças a Deus, continua firme aqui, faz parte do passado. Muito obrigado, senhor Alexandre. Nada. Foi um prazer conversar com o senhor, ouvir Tá essas certo. histórias. Tá certo.